não é? Mas é uma carta muito importante do apóstolo Paulo a uns dos seus discípulos também, não é? Dos jovens pastores, juntamente com Timóteo, que ele cuidava. Tito 2, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler em nome do Senhor. Nessa tarde eu quero falar sobre o poder da esperança. Os irmãos que estão em casa acompanhando esse culto também, que bom que você está nos assistindo, várias pessoas agora, aqui na cidade e em todo o estado, acompanhando também o nosso curso. Se conseguir abrir, Maurício, ao ponto que apareça aqui bem o tema, né? E levantar um pouquinho mais. Isso que ficou um tema grande, né? O poder da esperança. Vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 2. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta ou seu aplicativo, porque nós vamos ler mais alguns textos nessa tarde sobre o poder da esperança. Escrevo na esperança da vida eterna, o que Deus não pode mentir, antes dos tempos eternos. Mais uma vez, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Durante os próximos dias, muitos dos nossos pastores, a começar por mim, vamos seguir falando sobre o tema da esperança, porque o tema é o nosso tema principal do ano. Sempre que quando começamos o ano novo, nós damos um nome, um tema para esse ano que se inicia. Então, na ceia, nós abrimos esse novo ano com esse tema da esperança, tendo a certeza de que é um tema que todos sabem, mas muito necessário nesses dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a esperança, ela tem mecanismos nela que produz no indivíduo diversas reações. A esperança, juntamente com a fé, ela é estruturante para o indivíduo, para o ser humano. Não só no aspecto da religião, não é? A esperança é muito trabalhada na religião, mas também na questão do ser humano como um todo. O aspecto da esperança se faz muito necessário, porque um ser humano que perdeu a esperança, ele perdeu a vida, ele perdeu a vontade de viver, ele perdeu as coisas boas que a vida lhe apresentam, ele perdeu a expectativa de vida. É por isso que o tema da esperança é um tema muito necessário para as nossas vidas, como seres humanos, como filhos de Deus. E a esperança em si tem, como eu disse, mecanismos, tem poder que produz no indivíduo reações que lhe levam a seguir na vida. Você está vendo eu pregar desde o culto da virada, falando sobre esperança, e quero mais algumas novas pregações adiante, seguir falando disso. Por quê? Porque precisamos de esperança no nosso coração. E o que é esperança? É expectativa de um amanhã melhor, é a certeza de algo bom que pode vir, que pode surgir, é uma expectativa de algo especial que está por vir, que está diante de nós. É aquilo que me move para aguardar uma coisa boa. Embora a gente sabe que vivemos num mundo em que as lutas não são brincadeira, o desafio existe aí. Mas escute uma coisa: alguém passar nessa vida que já não é um desafio, a gente já nasce tendo que lutar pela vida. Você imagina passarmos essa vida sem esperança, sem uma expectativa boa? O que vai ser de nós? O que seria da humanidade se nós não trabalhássemos em nós a expectativa, a esperança? Sabe essa coisa, você, por exemplo, faz uma compra lá, sei lá,
qualquer uma dessas redes que estão aí, Mercado Livre, ou vai lá no mercado e você compra alguma coisa, compra um móvel, um bem, e tem o prazo para lhe entregar, sabe? A expectativa, você fica com a reação no seu organismo, na sua mente, né? Vai chegar aquela TV, vai chegar aquele carro, aquela estante, vai chegar aquele fogão. Isso produz em nós vida. Agora, uma pessoa que ele não tem perspectiva nenhuma de nada, ele vive a vida, sabe, sem pensar em alguma coisa boa que está vindo, sem expectativa. Por isso que muita gente, meus irmãos, com facilidade flertam e chega um momento que se casam com suicídio. Eles não só ficam supondo, sabe, as coisas ruins, mas dão cabo das suas vidas, porque eles não buscam novos horizontes. Eles dizem, não vale a pena. Não vale a pena pensar em coisa boa, só acontece coisa ruim. Então essa pessoa que não consegue projetar uma coisa boa, e essa projeção é esperança, são pessoas que se deprimem, são pessoas que morrem, são pessoas que perdem a alegria. Olhe, se no aspecto de algo humano, não é? A mãe que está gestando 9 meses, como será a cor dos olhos? Como vai ser o rostinho? Meu Deus, que coisa boa! Enquanto dá o ultrassom, que você consegue ver os movimentos do filho, não é? Que você consegue ver ali reações. Isso causa um bem-estar no organismo do ser humano inigualáveis. Então, isso é saudável tanto para a mãe como para o bebê. Agora você imagine essa mãe que está gestando e dizem, mas que coisa horrível que eu fui fazer, que eu fui engravidar, meu Deus, e começa a lastimar, e começa a espraguejar. Isso faz um mal para ela e para o bebê. Existem reações químicas e biológicas que o feto vai sentir, que o bebê vai sentir, que a mãe vai também sentir. Então veja como a expectativa, a esperança produz no ser humano reações importantíssimas. A falta dela, reações negativas, o isolamento, a morte, a angústia, a tristeza, e a presença dela, a alegria, a força, o ânimo, o vigor, porque você pensa, hoje eu estou passando por isso, hoje eu estou numa situação difícil, mas eu sei que amanhã vai ser um dia melhor. É a palavra que diz que o choro pode durar uma noite. Você está vendo esperança aí? Hoje à tarde, antes de vir para a igreja, Deus me deu uma palavra para mim fazer uma exposição da esperança no Salmo 27. Daqui a alguns dias vou pregar sobre isso. Vou fazer uma exposição da esperança no Salmo 27, que é um dos salmos da minha vida. Entre o 20 e o 23 e o 27 são os 3 salmos da minha vida. Então veja, aonde está a esperança nesse texto? O choro pode durar uma noite. O choro é isso. Eu falei isso no domingo, eu não vou negar que existe aí o coronavírus, eu não vou negar que alguém pode estar desempregado, não vamos usar da negação de que nem tudo está mil maravilha mesmo, a gente tem desafios, tem enfermidades, tem lutas diante de nós. É claro, o choro está aí, o choro está durando um momento, mas aí entra a esperança. O choro pode durar uma noite. Não é porque você e eu temos uma fé, temos um Deus, temos uma crença, temos uma esperança, que a gente vai negar a realidade. O que nós não podemos deixar é sermos consumidos por ela, é sermos destruídos por ela. Não, queridos. O povo de Israel, eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia. Há muitas expressões de momentos de angústia desse povo, que em algum momento não tiveram vontade de cantar, que penduraram nos salgueiros as suas harpas,
às margens do rio da Babilônia. Mas depois eles tinham a expectativa de que breve eles cantariam o cântico de Sião, que breve eles retornariam para a terra dele. Então escute, nós não podemos negar uma realidade, mas escute uma coisa: a leitura da realidade não quer dizer que vai ser para sempre assim na sua vida. O choro dura uma noite, é verdade, mas aí vem a esperança, a alegria virá ao amanhecer. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Por favor, faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso com esperança para o Senhor. Sabe, é o apóstolo que está aqui dialogando com Tito, não é? Falando acerca dessa esperança que tinha em Deus, de que ele tinha no Senhor, o Deus que pode todas as coisas, não é? O Deus que não pode mentir, o Deus que não pode faltar, que Ele nos prometeu uma vida eterna. Sabe, gente, esses dias me deu saudade de mamãe, me deu saudade da minha mãe, mas eu disse para a pastora até, estou com saudade da mamãe. A Rahá me lembra muito a mamãe, faz gestos, coisas que ela não viu a mamãe fazer, mas ela faz, não é? Como diz minha sogra, o sangue não é água. Dona Irma está ali, sempre diz isso, o sangue não é água, não é? A Rahá, quando ela foi crescendo, a minha mãe já ficou acamada, mas ela faz coisas que lembram muito a mamãe. E aí ela fez lá uns gestos que mamãe fazia, e me deu saudade da mamãe. E depois a pastora percebeu que eu fiquei assim um pouco emotivo, não é? E ela disse: o que houve? Eu disse: pois é, estou com saudade. A Rafa fez um negócio aqui que parece quando a mãe fazia. E eu disse: mas eu estou me preparando para estar com ela, né? Vai chegar um momento que vamos estar todos juntos. Que coisa boa. O que é isso? É a esperança da vida eterna. É a esperança da vida eterna. Eu contei para vocês um dos episódios, um desses cultos aqui, eu acho que deve fazer 2, 3 meses. Acho que foi uns 2, 3 meses, que tem um irmão da dona Irma, que é o tio Ataíde, que ele perdeu uma guriazinha numa fatalidade, num acidente. E como é que chama lá a esposa do tio Ataíde mesmo? Como é que é o nome dela? Suzana. E aí eu ouvi o testemunho, olha que interessante. Quem estava aqui nesse culto viu que eu disse isso, até quero um dia trazê-los aqui para testemunhar. Eles são da Assembleia. E ela disse assim que uma das coisas, a mãe da criança, a esposa do tio Ataíde, tia Suzana, de que uma das coisas que fez ela se firmar em Deus, olha que interessante esse testemunho, que fez ela se firmar em Deus e não deixar o Senhor, porque ela queria depois na eternidade encontrar a filha. Olha que interessante isso, porque a criança foi salva, não é? Está debaixo da lei da inocência, partiu, está com Deus, está salva. Olha que interessante isso. Além de depender de Jesus, de entregar a vida por amor a Jesus, de se manter firme, porque a gente vai passar uma eternidade com Deus ou sem Deus. Isso é certo. Isso é o porvir. Nós vamos passar uma eternidade com Deus ou sem Deus. E ela disse: uma das coisas que me manteve firmada na fé é porque eu quero um dia encontrar minha filha com o Senhor. Eu sei que ela está, então eu preciso lutar para me firmar, para me encontrar com ela. O que é isso? Isso é o que está escrito aqui. A esperança da vida eterna que Deus prometeu. Meus irmãos, olhem para mim vocês. As labutas dessa vida, elas duram alguns anos. As lutas desta vida duram algum tempo. Nós não podemos perder a alegria, a esperança, porque a gente está em algum momento numa provação. Isso dura uma noite.
Essa noite pode ser uma noite literal, ou pode ser alguns anos, mas elas passam. Nós teremos a eternidade. Nessa tarde, escute uma coisa: não desanime, tenha esperança na vida eterna. Vai chegar um dia, meus irmãos, que todos nós estaremos diante do Senhor. Ali nós não vamos nos preocupar com noite nem dia, nem com lua, nem com sol, nem com relógio. Nós estaremos para sempre na presença de Deus. Isso é uma bendita esperança. Você pode aplaudir o Senhor? Esperança na vida eterna prometida. Sabe, se você tem uma enfermidade, se você tem uma luta, se você tem um espinho na carne, só dura um tempo. Existe toda a vida eterna. Existe toda uma vida eterna. Então por que jogar a cruz no chão agora? Por que desistir agora? Porque você está passando por um momento difícil. Você vai jogar fora toda a sua eternidade. Oh, meus irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Existe uma promessa prometida por Deus desde o começo da eternidade. A esperança da vida eterna. Então guarde isso no seu coração primeiramente. Essa palavra, tenha esperança na vida eterna. Esse é um dos mecanismos poderosos do poder da esperança. Porque a esperança nos dá força para pensar na vida eterna. Não, eu não vou parar. Eu não vou sair da presença de Deus. Estou sendo provado hoje, estou passando por dificuldades, mas breve isso vai passar. Se não passar nesse plano, nessa vida, vai passar na eternidade. Lá não terei dor, lá não terei cegueira, lá não terei lepra, lá não terei enfermidade, lá não terei angústia. As lágrimas nem existem mais. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso me dá. Lá não terá perseguição, alguém falando mal de você, criticando, zombando, nada disso. Nós temos a esperança na vida eterna. Queridos, tudo nessa vida é transitório. Eu preguei isso domingo. Tudo passa nessa vida, mas existe uma vida eterna que não passa. Então aguente firme. Tenha esperança no Deus que nos dá esperança. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça isso com alegria. Digam amém. Deixa eu falar uma segunda coisa para você muito importante. Estou falando sobre o poder da esperança. Mas escute uma coisa, a esperança, ela é poderosa. Mas para que ela frutifique e possa estar enraizada em você, é muito importante, além de você ter ela muito bem clara na sua mente, na sua alma, no seu espírito, eu e você precisamos nos cercarmos de pessoas esperançosas, de pessoas que se alimentam da esperança, da expectativa. Nós precisamos nos cercar de pessoas esperançosas. Querido, não se alie, não comungue, não partilhe com gente que está sempre pensando em morrer, que está sempre dizendo, tudo vai piorar. Não, nem vale a pena construir uma casa, nem vale a pena fazer um curso, porque a coisa só vai piorar. Meus irmãos, não se acerque de pessoas assim. Pessoas assim não conquistam nada. São pessoas por natureza fracassadas e querem puxar outros com eles. É só você se lembrar do livro de Números sobre os 12 espias. Lembram disso? Os 12 espias que foram espiar a terra. Olhe, dos 12 que foram espiar a terra, 10 vieram sem esperança. 10 vieram com um relato negativo. Não, nem adianta ir lá, Moisés. Não, nem vamos lá porque tem gigantes, porque as cidades são muradas. Querido, escute uma coisa. Ainda bem que tinha 2 homens diferenciados. Quem foram eles? Homem cheio de esperança?
Josué e Calebe. Dois homens cheios de esperança. Eu creio que um incentivava o outro. E foram os dois que conquistaram a terra prometida. Então escute uma coisa, querido. Pessoas que ficam sempre dizendo, não vai dar, eu vou morrer mesmo, não tem alegria, não adianta vencer. Sabe, eles enfatizam as coisas ruins, eles vivem nesse clima. Pecado, demônio, trevas, angústia, tristeza. Essas pessoas que enfatizam essas coisas, sabe, estão enrolados nisso. Não esteja nisso. Não dê vazão a essas pessoas. Não dê vez a essas pessoas do seu convívio. Se cerque de pessoas que têm esperança, pessoas de oração, pessoas de Deus, pessoas que têm uma expectativa, sabe, não tola, não enganosa, mas em Deus, nas coisas boas. Josué e Calebe são os dois homens que eles têm esperança. Eles dizem, é verdade, a terra, os muros são altos, os gigantes, tem realmente gigantes, mas Deus nos prometeu, a terra vai ser nossa, nós vamos conquistar esta terra, ela vai ser nossa, é exatamente como Deus prometeu, é uma terra que emana leite e mel, meus irmãos, e foram eles que entraram na terra. Queridos, então nesta tarde, eu quero deixar esta palavra para você, vá se cercando de pessoas que têm esperança. Escute, cientificamente é comprovado que as pessoas que vivem uma vida religiosa, uma vida cristã, ou seja ela cristã ou religiosa, de forma coerente, saudável, participativa, sobre eles desenvolvem esperança, desenvolvem expectativa, são pessoas mais saudáveis. Isso são pesquisas científicas. Pessoas que vivem uma vida cristã, não apenas no núcleo religioso ou dentro da igreja, mas em casa, com a família, que vive realmente a vida religiosa, cristã, na sua essência, são pessoas que vivem mais, vivem de 7 a 14 anos, porque eles vão começar a se alimentar melhor. Sabe por quê? Porque valorizam o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vão se cuidar, porque dizem assim, você imagina, meus irmãos, quem não queria uma pastora Vera durando 150 anos na igreja? Nós só ia ganhar com isso, pastora Vera, verdade. O irmão Jesus disse para mim ontem, eu achei aquilo lindo. O irmão Jesus é uma inspiração para a gente. O irmão Jesus da irmã Maria tem quase 80 anos, o homem trabalha ainda. Tira turno de 12 horas. Que coisa linda. Ele me disse ontem para mim à noite, pastor, eu quero viver a idade de Moisés, 110 anos, 100 e poucos anos. Eu digo, meu Deus, irmão Jesus. Sim, lúcido, sabe? Ele enxerga bem, mas olha, a irmã Maria deve estar me assistindo agora. Os dois com quase 80 anos falam cada coisa engraçada, que eu gosto muito de estar com eles. Eles não são aqueles idosos ranzinza, sabe? Que tudo é pecado, tudo é do diabo, que não pode brincar. Eles dizem muita graça que eu confesso que gosto muito de estar com eles. Sabe o que é isso, gente? São pessoas que têm esperança. São pessoas que aprenderam que vale a pena servir a Deus. Quanto mais anos na terra, sabe? É uma pessoa com mais anos sendo uma bênção na terra. Se imagine se aqui na nossa igreja pastora Vera durasse 150 anos. Nós teríamos uma coluna de intercessão por muitos anos. Nós só ganharíamos. Um sábio irmão dessa igreja, no dia do velório da mamãe, me abraçou e disse assim, nós precisamos lhe cercar de oração, pastor, porque o senhor perdeu uma grande intercessora. E eu disse, é verdade. Minha mãe foi minha maior incentivadora e intercessora. Depois que eu casei, a minha esposa
Mas a minha mãe, toda a minha vida, desde eu criança, foi aquela que me incentivava, me apoiava, me corrigia e orava por mim 24 horas. Ele me abraçou e disse: nós precisamos lhe cercar de oração, porque o senhor perdeu uma grande intercessora. E eu disse: verdade. Mais que uma mãe, uma grande intercessora que passava as madrugadas de joelho orando por mim. Se ela vivesse mais 150 anos, pense. Então veja, queridos, às vezes porque é importante até viver mais, é uma luz mais na terra, é uma pessoa de esperança mais na terra, é mais uma pessoa boa, espalhando o amor no meio dessa humanidade corrompida. É por isso que nós precisamos de pessoas cheias de esperança. Nós precisamos, meus irmãos, levar esperança para as nossas famílias, levar alegria, levar oração, levar palavra de vida, para que o mundo possa se iluminar conosco que somos luz, assim como o nosso Senhor tem sido luz para esse mundo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Eu quero ler para você, e eu vou encerrando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então escute uma coisa: a esperança que nós recebemos não é uma esperança dada pelo homem. Talvez você, como eu, você sabe que eu gosto de política. Se eu não fosse pastor, ou eu seria um militar ou político, que eu gosto dessas áreas. Mas o meu chamado é o pastorado, é o chamado da minha vida. Mas você sabe alguma coisa? Eu ando enojado da politicagem. A gente não tem mais expectativa nesses homens. Esses homens da política, uma boa parte deles são uma vergonha. A gente não acredita mais no que eles prometem. Esses dias eu ouvi um vídeo, não sei se você viu esse vídeo, eu achei muito interessante. Há 4 anos atrás, um vereador, não sei se em São Paulo ou no Nordeste, não sei aonde, ele foi numa comunidade. Eu queria passar esse vídeo, não deu tempo de eu separar para vocês. Mas talvez você já tenha visto ele. Um político, ele foi numa comunidade, lá tinha um esgoto a céu aberto. Aí mostra a filmagem. Há 4 anos atrás. Ele chega lá na comunidade, ele promete que vai canalizar o esgoto a céu aberto. Promete que vai canalizar, tal. 4 anos depois ele volta lá, no mesmo lugar onde ele tinha prometido que ia canalizar. A comunidade pega ele e joga no bueiro lá. Joga na vala e dá um pau nele. Bem feito. Mas se fizesse isso com todo político mentiroso sem vergonha, eles iam pelo menos levar um pau, porque vergonha acho que não vão ter. Mas que lição bonita é essa? Sabe? Esse é um povo que não é besta, como diz o nordestino, não é bobo. Como diz o irmão aqui da igreja, não seja bobo. Sabe, gente, nós estamos desacreditados de políticos, porque eles prometem. Chegam uns até que dizem assim: ó, eu nem vou prometer mais nada, porque sabe que a gente não acredita mais neles. Quem nos promete não são essas pessoas. A promessa de que nós temos da esperança vem do Cristo. A promessa que nós temos de um amanhã com Deus é do próprio Cristo. Ele nos dá a boa esperança. É por isso que os nossos olhos precisam estar nele. Porque escute uma coisa: a esperança que ele nos traz não é uma esperança que nos ilude. Eu acho muito lindo quando um dos ladrões da cruz diz para Jesus assim: Senhor, nós merecíamos estar aqui. Nós merecíamos estar aqui.
realmente nós somos pecadores, o Senhor não fez nada. Senhor, lembra-te de mim, quando tu entrares no teu reino. Olha que palavra, no último suspiro da vida, que Jesus dá para aquele moribundo, desenganado, com a morte mais terrível que alguém poderia morrer naquela época. Olha a palavra de esperança que Jesus diz para ele: pois bem, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Sabe quem foi que disse isso? Foi o Cristo. Quando Jesus diz alguma coisa, é certo que vai acontecer. É o centurião que chega para Jesus e diz assim: Senhor, mestre, é só uma palavra que eu preciso, porque eu tenho servos ao meu comando, eu dou uma ordem e um vai, eu dou outra ordem e o outro vem, só basta uma palavra tua, e eu sei que o meu servo será curado. O centurião sabia quem era Jesus. É Jesus que dá esperança para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você acha que foi diferente? Não, não foi diferente. Naquele mesmo dia, Jesus estava num paraíso com aquele crucificado. Por fim, eu quero ler para vocês Romanos 12:12. E um outro culto eu quero pregar sobre Romanos 12:12. E vou estar encerrando. Romanos 12:12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Eu quero aconselhar você que de alguma maneira está perdendo a esperança, se alegre na esperança. Procure alguma coisa que possa desenvolver em você uma expectativa, seja ela espiritual, seja ela familiar, principalmente as espirituais, não é? Tem expectativa de que você vai crescer, você vai vencer, expectativa que seu filho vai alcançar lugares altos, sua filha, expectativa que você vai melhorar de saúde, expectativa que você vai ter dias melhores. Busque isso, busque essa esperança e se alegre. Alegria é muito importante. Olhe, meus irmãos, vamos buscar com esperança alegria. É por isso que eu incentivo a igreja, a nossa igreja, o Templo das Nações, a ser uma igreja que celebre a vida, que celebre o Cristo, que celebre o culto. Ontem nós estávamos tendo aula de hebraico, eu estou fazendo mestrado em teologia, e toda essa semana estou tendo aula de hebraico. Nossa professora disse que nós perguntamos, não é? A gente fez um canto e fez uma oração com movimentos. E os judeus, eles rezam muito, eles oram muito, fazendo movimentos. E nós perguntamos, por que tem essa expressão? E ela diz, a Bíblia dá a resposta: tudo que tem fôlego louve o Senhor. A cultura judaica, a celebração, a alegria é evidente. E é verdade, porque quando eu estive em Israel, nós fizemos muitas danças. Pessoas com 90 anos lá, quase 100 anos, dançando, celebrando. E ela disse assim, uma coisa muito interessante ontem: os cultos perdem quando o culto não tem dança. Precisava ter mais dança, não só a dança do grupo de dança na igreja, mas a igreja dançar, a igreja celebrar, a igreja se movimentar, sabe? Não é só cantar assim, te louvamos, ó Cordeiro Santo de... Meu Deus do céu, olha a igreja de ser humano. Vamos adorar a Deus, meu Deus do céu. Tudo que tem fôlego, tudo que se movimenta, tudo que se vive, louve ao Senhor. Meus irmãos, isso é saúde para o corpo. Isso é saúde para
né? Por isso a dança em si é saúde para o corpo mesmo, né? Porque quando você dança, você vai desenferrujando. Lá, 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 em variedade. É saúde para o corpo. E quando você dança, canta, celebra a esperança em Deus, é saúde para o seu espírito. Se alegra na esperança do Senhor, se alegra na esperança do Cristo. Aleluia. Se coloca em pé. Quem está assoviando aí? É a senhora? Quem é? Onde é que é isso aí, tia? Onde é que está esse assovio inspirador, não? É o Maurício? Ei, Maurício. Coisa boa. Vamos cantar o Senhor então, pastora Graça? Vamos lá, toda a sua esperança, alegria, ela veio hoje verde musgo. Veio verde musgo, não é? O meu Renault 19 era verde musgo. Eu gosto dessa cor. Ei, mas tá bonita, tá legal. Vamos cantar o Senhor com alegria e já vou orar por vocês. Qualquer canção que vocês queiram, fique à vontade. Vamos à frente aí, pastora Graça. Vamos lá, pessoal. Com alegria ao Senhor. As palmas, todo mundo.